nosso tema, sindicância, processo administrativo disciplinar. Ontem a gente tratou da parte mais conceitual, teórica da teoria geral da infração, e vimos a diferenciação entre a sindicância do tipo inquérito e a sindicância acusatória, né? Então, a sindicância inquérito, como a gente havia comentado ontem, é um procedimento, ela não é um processo, né? Na medida que ela não tem ampla defesa e contraditório, não tem necessariamente a figura de um acusado, de um investigado, não pode aplicar pena, né? E ao passo que a sindicância acusatória, ela já se demonstra como um processo administrativo disciplinar mesmo, né? A diferença é que é um rito mais célere, né? Para aplicação de penalidades mais brandas, né? De regra, e também se submete a ampla defesa e contraditório, né? Até porque há necessidade da observância desses princípios para aplicação de penalidade, como a gente viu ontem, e hoje a gente vai trabalhar o processo administrativo disciplinar propriamente dito, né? Então, o que for falado aqui se aplica, né, à sindicância do tipo acusatório. Sempre que eu estiver fazendo uma sindicância do tipo acusatório, que pode aplicar então a penalidade, eu devo seguir então o que a gente vai ver aqui hoje, tá? E para processos administrativos disciplinares, estrito sensu também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, dos sistemas existentes de processo administrativo disciplinar, tá? A doutrina apresenta para a gente 3 tipos de sistemas de processo administrativo disciplinar. Isso trazendo aqui para vocês noções aqui de direito comparado, tá? O primeiro é da autoridade hierárquica, né? Esse sistema da autoridade hierárquica, a autoridade que conduz o PAD é a mesma autoridade que julga e que aplica a pena, né? Atualmente é um sistema já em desuso, né? São poucos os países que ainda aplicam esse tipo de procedimento para apuração de falta disciplinar. O exemplo é o que a gente comentou ontem, da verdade sabida, né? Que em alguns estatutos antigos, anteriores a 88, alguns estatutos brasileiros, eles traziam essa figura da verdade sabida, que naquelas infrações, digamos, com a penalidade mais baixa, e que a chefia imediata constatasse o cometimento da infração, como ele estava presenciando aquele cometimento da infração, ele de pronto poderia aplicar a penalidade. Hoje, com a Constituição de 88, com a previsão, né, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em aplicação de penalidade sem um processo disciplinar, tá? Então, esse sistema da autoridade hierárquica já existiu no Brasil, né? O exemplo é essa questão da verdade sabida, porém hoje, né, é superado. O segundo modelo é da jurisdição completa. Então, o processo administrativo disciplinar é conduzido e julgado por órgão instituído legalmente como sistema jurisdicional. Então, há um tribunal que trata das questões administrativas, inclusive das questões disciplinares, né? É o exemplo do que acontece na França, do contencioso administrativo francês, né? Lá, então, como é que funciona? Não há o rito lá para apuração de penalidade é muito parecido com o que a gente vê, com o que ocorre aqui no âmbito do Poder Judiciário, né? Você tem um órgão dotado, então, de Poder Jurisdicional para tratar das questões da administração, tá? E o terceiro modelo é o modelo que a gente segue hoje aqui no Brasil, que é da jurisdicionalização moderada. Organismos não jurisdicionais conduzem um PAD, ou seja, né, as comissões processantes conduzem o PAD para apuração da responsabilidade, mas a decisão e a aplicação da pena compete à autoridade de cada poder competente. É o sistema adotado no Brasil, processo conduzido por comissões processantes disciplinares de função opinativa, e a decisão final fica a cargo da autoridade competente. A gente já havia visto isso ontem, que aqui é possível que a autoridade competente, desde que motive a sua decisão, decida de forma diferente do parecer final, do relatório final da comissão processante. Então, esse é o modelo hoje vigente aqui no Brasil, tá? Aqui entendido? Tranquilo? Então, vamos lá para as fases do PAD, né? A gente viu ontem que cada ente tem a competência para estar estipulando o seu estatuto funcional e o seu modelo de PAD, tá? Mas, de forma geral, o que a gente observa é que eles seguem, né, um certo modelo padrão, né, de fases do processo disciplinar, né? Em geral, você tem uma fase de instauração, né, que é a cargo da autoridade instauradora, né, que consiste
na portaria inaugural, né, na expedição da portaria inaugural no meio da comissão. Isso fica a cargo da autoridade instauradora, né. Nessa fase aqui não há exercício de ampla defesa e contraditório, né, a princípio, porque você simplesmente, de regra, instaura o processo administrativo disciplinar com a expedição da portaria. Entretanto, é possível também que eu coloque, e é recomendável, né, isso a gente tinha dado uma pincelada ontem, de que eu insira aqui o contraditório e ampla defesa. Como é que eu faço isso? Chegou a representação da infração funcional para a autoridade competente deliberar se instaura ou não o PAD. Antes dela emitir a portaria e instaurar o PAD, ela procede, então, um juízo de admissibilidade, né? Em muitos casos, como a gente viu ontem, pode ser que não seja caso de instauração de PAD, né? Caso eu permita a esse meu servidor, que está vindo a ser processado, que ele apresente uma defesa preliminar, é possível que aquilo já resolva, então, ele já me traga motivos que eu desconheça, que a autoridade desconheça, para que ela promova o arquivamento. Então, veio lá, né, supondo, veio lá a notícia do cometimento da infração disciplinar, né? E o servidor é notificado, então, para a apresentação dessa defesa preliminar, e ele, nas suas razões, expõe, de fato, isso aconteceu, só que isso aí foi há 20 anos atrás, isso está prescrito, né? A administração já tinha tomado conhecimento disso, né? A chefia, à época, não tomou providência, entendeu que estava irregular ou que era irrelevante, e agora, 20 anos depois, veio essa denúncia, só que ela está prescrita. Como a gente viu ontem, né, diante de uma situação dessa, em que a prescrição está lá clara e evidente, é possível que a autoridade deixe de instaurar o processo disciplinar. Esse é um exemplo claro, então, de um caso que você possibilitar que o denunciado, o servidor que está sendo denunciado, apresente uma defesa preliminar antes da instalação do processo administrativo disciplinar, permite que você possa, então, evitar que a máquina administrativa seja acionada desnecessariamente. Pois não. Se nesse momento você já tem a denúncia, mas já tem a sentença judicial, já pode, se instaurar, já pode seguir? Como assim? Você teve dois processos. Tem um processo judicial correndo e o processo perante a administração. Não, ainda não. Só o judicial ele já foi instaurado e já tem sentença. Precisa abrir? Transitado em julgado? Com trânsito em julgado tem recurso ainda. Não houve recurso. Não, o recurso já transitou em julgado, não tem mais o que fazer. E a decisão, e essa decisão, ela é condenatória, criminal e perda de cargo? Não, aí me parece desnecessário de fato, né? Porque a própria decisão já acaba perdendo o objeto, né? Porque daí na questão, como você necessariamente vai ter que seguir aquela determinação judicial, né? Não há necessidade então de você estar instaurando, né? Me parece que ocorre uma perda do objeto, né? Faltaria um interesse de agir da administração, porque, né, a situação já está concluída, né? Ainda que o PAD venha digamos, inocentar ele, não vai ter efeito nenhum, porque, né, a decisão judicial prevalece nesse caso, tá? De imediato, não. Ele teria que abrir ampla defesa de qualquer forma, mesmo assumindo, né? Então, quer dizer, ele tem o benefício da confissão, né? Então, isso na hora de ser feita a dosimetria da pena, né? Porque é difícil ter uma situação assim, né? Que funciona mais assim. Vindo a ocorrer, muito provavelmente ele vai dizer, assumo que fiz, mas a tese de defesa, né, visa algum benefício para ele no futuro. E aí, para isso, eu tenho que, de fato, instaurar. Tá? Tranquilo? Segunda fase, então, né, uma vez instaurada o processo administrativo disciplinar pela portaria, é o inquérito administrativo. O inquérito administrativo contempla a instrução, né, do processo, ou seja, o tipo de testemunhas, né, a produção probatória, perícias, né, que a gente vai ver com detalhes depois para frente, quando a gente tratar de provas, a apresentação de defesa e o relatório. Né. A condução dessa fase de inquérito administrativo, fica a cargo da comissão, né. Aqui, então, é ampla a questão da ampla defesa e contraditória. Aqui necessariamente tem que ter, né. No primeiro, não há a exigência, né,
em que pese, como a gente comentou, seja recomendável, né? Mas aqui, necessariamente, tem que observar todas aquelas regras e postulados da ampla defesa contraditória. Tá? Uma vez encerrado o trabalho da Comissão de Processo Administrativo, vai para o julgamento a cargo da autoridade julgadora. Tá? Aqui, a autoridade julgadora, a autoridade instauradora. Nem sempre a autoridade instauradora vai ser a mesma que a autoridade julgadora. Tá? Isso vai depender aí do teu estatuto. Tá? Nessa fase aqui também se contempla ampla defesa e contraditório. Em que pese essa ampla defesa e contraditório, ela esteja um tanto quanto mitigada. Né? Porque, e aí se faz uma crítica também a esse modelo por conta disso. Né? Porque a pessoa que vai decidir, ela não tomou contato direto com as provas. Ela vai tomar contato com as provas pelos autos, pelo que está nos autos, né? E pelo relatório da comissão. Né? Sobre o ponto de vista operacional, é um modelo bom, porque assim, né, não tem como a autoridade ir lá e a autoridade competente para aplicar a penalidade e participar de todas as oitivas e PADs. Né? Porém, tem um certo prejuízo por conta disso, porque ela vai estar tendo contato com as provas, né, com base, de forma indireta, né, com base no que consta nos autos, né, nas provas produzidas pela Comissão de Processo Administrativo. Tá? Aqui o contraditório e a ampla defesa também podem ser exercidos, né, através de pedidos, eventualmente, de reconsideração, ou a própria autoridade pode, em havendo dúvida, né, formular questionamento para a comissão. Né, chegou o relatório, não me ficou claro determinada situação. A autoridade pode dizer, para decidir eu preciso que você me esclareça isso. Isso retorna. Tá? Retorna para a comissão poder dar o esclarecimento. Para que eu respeite o contraditório e a ampla defesa, o servidor também tem que ter acesso a esse questionamento. Né? E ele pode estar manifestando também, né, a opinião dele a respeito do que foi questionado. Pois não. Então, às vezes eles alegam, eu não tenho conhecimento. Normalmente é servidor, enfim, eu não tenho conhecimento jurídico, eu não sei fazer isso. Então, digamos, um bom estatuto prevê expressamente a fase de indiciamento, né? Que a gente vai ver para frente com detalhes. Nesse indiciamento, necessariamente, eu tenho que dar um enquadramento legal. Né? Não significa que a autoridade esteja, né, presa àquele indiciamento, nem a comissão, no relatório, esteja presa àquele indiciamento. Só que eu tenho que fazer esse indiciamento e delimitar a acusação até para propiciar a defesa. Né? A gente ouve muito, né, no dia a dia que a pessoa se defende dos fatos, não da definição legal, né? Não do artigo. Né? Isso é balela, vamos ser sinceros, conversa para boi dormir. Né? Eu, enquanto advogado, chega para mim os fatos e chega uma definição legal, eu vou fazer a defesa com base naquela definição legal que foi colocada. Né? O advogado aí fala, não é isso, mas, né, você não faz esse tipo de... Na prática, a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, o ideal, né, ainda que hoje seja recorrente ainda esse pensamento, e seja o pensamento dominante de que o réu, aqui no caso o servidor processado, se defende dos fatos, né, me parece que não é tão simples assim. Ele se defende dos fatos, mas também, eu acho, minimamente, né, há uma vinculação com relação ao tipo infracional, né, que foi colocado no indiciamento. Né? Mas, assim, não vincula. Né? Não vincula a autoridade nem a comissão. Né? Mas há que se indicar um dispositivo. Né? Até porque se eu parto do pressuposto, né, do princípio da legalidade, que necessariamente eu tenho que ter, né, uma infração a um dever ou a uma proibição, eu tenho que indicar qual o dispositivo que está sendo infringido. Né? Então, o que acontece é isso. Né? Eu tenho que indicar, tem um momento, né, específico. Alguns estatutos não trazem, né, essa fase, essa subfase do iniciamento. Mas a ideia é que, mesmo que ele não traga, você utilize dessa prática. Né, porque é ele que possibilita, né, que o réu exerça efetivamente a defesa. Tá? Então, o julgamento a cargo da autoridade julgadora. Né? Vamos falar um pouquinho sobre contagem de prazo. Né, contagem de prazo, claro, né, cada estatuto vai trazer o seu prazo. Né, de regra, conta-se em dias corridos. Né, a maioria dos estatutos traz essa provisão para dias corridos. Aquela contagem a mesma que era do antigo Código de Processo Civil. Né, excluindo-se do início, incluindo-se do vencimento. Desde que haja expediente no dia, né, caso comece que o dia inicial
da contagem não seja dia útil, o prazo só começa a correr quando o dia inicial for dia útil, e caso contrário, prorroga-se o início da contagem até o dia útil subsequente, né? Aí, ok, né? Vem aquela questão, tá, mudou a regra do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil se modificou, a regra hoje é a contagem em dias úteis, né? E há uma previsão no Código de aplicação dos preceitos de processo civil ao processo administrativo, né? A gente tem que ter um pouco de atenção nisso. Eu posso aplicar o Código de Processo Civil? Posso, de forma subsidiária, né? Ou seja, se meu estatuto não traz a previsão expressa, tá, eu posso aplicar daí essa disposição. Tá? Então, se o estatuto não contempla a forma de contagem de prazo, eu posso me socorrer do novo CPC e entender que se conte em dias úteis. Tá? A aplicação desse dispositivo não gera problema na medida que a contagem em dias úteis é melhor para a defesa do réu. Tá? Por conta disso. Né? Eu entendo que se fosse o caso de o teu estatuto, por exemplo, ser silente, mas a regra fosse prejudicial ao réu, você teria que aplicar uma regra mais benéfica. Né? Então, você aplicaria, por exemplo, o CPP. Até porque, como a gente comentou ontem, né, me parece que o Código de Processo Penal é muito mais próximo da estrutura do processo disciplinar do que o Código de Processo Civil. Tá? E dentro dessa perspectiva, me parece muito mais coerente a aplicação, então, para suprir eventual deficiência do teu estatuto, a aplicação do CPP, do Código de Processo Penal. Mas não há problema em se aplicar na questão de dias úteis a contagem do novo CPC, com base nesse argumento do artigo 15, se não me engano, né, que autoriza a aplicação do Código de Processo Civil nas questões em que a tua norma de processo disciplinar for silente, né, ela for omissa. Tá? Os prazos dos ritos, tá? Esses prazos, claro, cada estatuto, novamente, contempla o teu, mas, em geral, eles seguem mais ou menos essa média, digamos. Né? Então, no caso de sindicância, geralmente, os estatutos contemplam um prazo em até 30 dias. No caso do PAD de rito ordinário, até 60 dias. Né? E o rito sumário que, em geral, nos estatutos que prevêem, ele é previsto para aquelas infrações administrativas em que a instrução probatória ela não demanda muito tempo, né, porque a prova é basicamente documental. Então, é o caso do abandono de emprego e da inassiduidade habitual, principalmente, onde é mais usado o processo sumário, porque, para constatar a materialidade, basta você juntar lá a folha-ponto, né, o controle de frequência do servidor, né, e a tua instrução vai se prender basicamente em verificar se havia o que eles chamam do ânimos, né, abandonandi, da questão subjetiva da vontade do teu servidor de abandonar o cargo público. Tá? Prorrogação, como é que funciona? Né, de regra, é um prazo igual ao originário, exceção de rito sumário, que em geral é metade do prazo. Tá? Portaria de prorrogação deve ser publicada dentro do prazo da portaria inicial. Tá? Necessariamente. Então, prorrogou depois, não tem que fazer, tem que iniciar do zero. Tá? Para prorrogar, venceu o dia 30, eu tenho que prorrogar antes do dia 30, tem que sair a portaria dizendo, prorroga-se a partir do dia tal, necessariamente antes. Se eu deixar vencer, não tem como salvar. Tá? Aquilo lá está encerrado. Ok? Deve ser solicitado sempre pela CEPAD motivadamente. Então, eu vou vou expor os motivos pelo qual eu necessito de prorrogação de prazo. Ok? Vamos tratar do assunto que a gente já deu uma pincelada ontem, foi questionamento do colega sobre continuidade da apuração após a prorrogação do prazo originário. Ou seja, né, eu tive o meu prazo originário, prorroguei, mesmo assim não deu tempo de encerrar. Né? É possível dar continuidade ao processo administrativo disciplinar, como a gente já tinha comentado ontem. É possível, desde que, né, eu prorrogue os trabalhos da comissão dentro do prazo da portaria. Né? Então, a portaria até dia tal, eu tenho que pedir uma nova portaria pedindo essa prorrogação.
Por que é possível? Né? É o que a gente havia comentado ontem, de que enquanto não houver, né, o advento do prazo prescricional, o Estado tendo o direito de estar investigando e aplicando a penalidade, né, sobre o seu agente. Então, enquanto não sobrevier ao prazo prescricional, eu posso estar sempre, então, renovando as portarias, pedindo renovação de prazo. Ok? Então, aqui, a gente tem aqui uma jurisprudência do STJ exatamente nesse sentido, né? Administrativo, processual civil, fiscal de tributos, processo administrativo disciplinar, extrapolação do prazo para apresentação do relatório final, nulidade do processo, não ocorrência, prescrição punitiva afastada, né? Então, o princípio da instrumentalidade das formas no âmbito administrativo veda o raciocínio simplista e exageradamente positivista. A solução está no formalismo moderado, afinal as formas têm por objetivo gerar segurança e previsibilidade, e só nessa medida devem ser preservadas. A liberdade absoluta impossibilitaria a sequência natural do processo, né? Vamos lá, onde que ele fala da prescrição? Ali, ó. A dilação do prazo para a entrega do relatório final em um dia se deu por conta da complexidade do processo em textilha, oportunidade em que devem ser conjugados os princípios da razoabilidade e instrumentalidade das formas. Ademais, estando afastada a prescrição punitiva, não há que se falar em nulidade do processo administrativo. Afinal, a extrapolação do prazo para a conclusão do processo administrativo não gera qualquer consequência para a validade do mesmo, podendo importar, porém, irresponsabilidade administrativa para os membros da comissão. Então, a gente também já havia comentado isso ontem, né? Em sendo o caso do processo não ter sido concluído no prazo por culpa da comissão, é possível, então, que a autoridade, então, nomeie uma nova comissão e apure a responsabilidade dos membros da comissão que não entregaram o relatório no prazo. Então, o que eu faço? Eu vejo que meu prazo está extrapolando, eu afasto aquela comissão, nomeio novos integrantes e responsabilizo necessariamente a comissão que não exerceu o seu trabalho a contento. Tá? Tratar de prescrição, então, né, porque prescrição é um assunto um tanto quanto complicado, muita gente não sabe como funciona. Mas vamos lá, então, vamos tentar explicar aqui para vocês um pouquinho como é que é a lógica da prescrição, né? Qual é o conceito de prescrição? É o espaço de tempo no qual a administração tem o dever e o poder de exercer o ius poniendi, o direito de punir. Então, enquanto não transcorrido o prazo prescricional, mantém-se rígida a possibilidade da administração estar realizando o processo administrativo disciplinar, né, e aplicando a punição ao seu servidor. Como é que é feita a contagem, né? Em direito administrativo, o prazo começa a correr da data da ciência do fato pela administração. Tá? No direito penal, o prazo conta da prática do ilícito penal. Né? Por que essa diferenciação é importante? Por que eu trago isso para vocês? Tem alguns delitos, né, nos casos de infração administrativa, em que a infração também é considerada um crime, o que vale é o prazo prescricional do ilícito penal. Tá? Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Né? Então, no caso, por exemplo, do abandono de emprego, né, o abandono de emprego também é um crime tipificado pelo Código Código Penal. Tá? E aí é uma situação que eu tenho que tomar cuidado, né, porque os prazos vão ser diferentes. Tá? O prazo começa a correr da data da ciência do fato pela administração. Tá? Data da ciência do fato da administração, né, eu tenho que tomar cuidado também com esse conceito, porque é da ciência do fato. Não sei se vocês entenderam. A ciência do fato é diferente da ciência da irregularidade do fato. Né? Então, se a administração já tomou ciência do fato, né, daquele fato, digamos, tem aquele determinada conduta do servidor, gerou uma portaria, gerou uma publicação. Né? Então, a partir do momento, a administração já está ciente da ocorrência daquele fato. Né? Então, ela já poderia estar, o prazo já começa a correr dali. Né? Se alguém percebeu lá para frente que isso era irregular, eu tenho que ver, né, se naquele momento da portaria lá, já não havia possibilidade de eu perceber essa irregularidade. Tá? Então, é essa análise que eu tenho que fazer. Então, muitas vezes, a administração fala, não, mas só tomamos ciência do fato agora, tipo, 20 anos depois. Aí não tem o que falar em, não ocorreu a prescrição.
né? Mas já teve vários momentos que a administração poderia ter percebido essa irregularidade, né? Tinha publicação, isso aí estava no portal da transparência, né? Então, é importante que a gente tenha bem clara essa diferenciação, né? Pode ser que venha a ocorrer situações que a administração só tome ciência não, que só perceba a irregularidade posterior, mas aí eu vou considerar a data de início de contagem do prazo prescricional da data da ocorrência do fato. Se já havia possibilidade da administração tomar ciência, né, naquela época que o fato era irregular, né, eu vou considerar aquela data. Tá? Pois não. Como assim? Em forma de redação. Não, a publicação que eu digo o exemplo, foi um exemplo, na verdade, né? Porque assim, de regra, você vai tomar ciência da irregularidade junto com a ciência do fato. É difícil você ter essa separação, mas pode ser que ocorra, né? Eu estou dizendo, no caso, por exemplo, houve uma irregularidade e essa irregularidade gerou um ato público, né? Um ato que foi publicado, ou seja, que se deu publicidade, ampla publicidade. Então, é difícil a administração dizer que não tinha ciência daquilo, se aquilo estava publicado, por exemplo, num diário oficial. Entende? Então, ainda que ela tenha percebido isso, passado batido naquele momento, e venha perceber isso tempos depois, eu vou considerar o prazo da publicação como data de ciência do fato da administração. Então, pode ocorrer que quando a administração percebeu que aquele fato era fruto de uma ilegalidade, né, a menos assim, que seja por um motivo oculto, que tenha sido ocultado, eu vou considerar a data de início do meu prazo prescricional da data da publicação. Entende? É um exemplo assim, é esdrúxulo, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Por isso que é preciso a gente fazer essa diferenciação. Tá? Não, aí vai depender do que for o ato, né? Não, você está dizendo da portaria? Não estou falando da portaria aqui. Estou dando um exemplo da contagem da prescrição. Né? Eu estou dizendo assim, teve uma irregularidade lá, houve lá uma irregularidade durante um outro processo administrativo, não necessariamente disciplinar. Tá? E desse processo gerou um ato que se deu publicidade. Tá? E por esse ato, eu já poderia perceber que aquele ato era irregular. E foi dada publicidade. Né? Então, ainda que a administração venha dizer que só tomou conhecimento da irregularidade tempos depois, ela já tinha ciência do fato aqui, né? Daquele fato irregular. Né? Ela talvez não tenha percebido que era ilegal. Né? Só que aí eu vou ter que analisar o caso concreto. Vou ter que pegar a portaria, né? A portaria e dizer, não, mas de fato essa portaria me permitia concluir que esse fato é ilegal. Se pelo simples leitura da portaria era possível verificar que era uma coisa gritante, que havia lá uma ilegalidade, né? Por exemplo, vamos dizer, era vedada a concessão de licença-prêmio para servidor comissionado. E aí, de repente, do nada, sai um ato de licença-prêmio para servidor comissionado. Né? Aquilo é patente a ilegalidade. Né? Então, entende? Então, são casos muito específicos. Eu vou ter que ver no caso concreto. Então, nesse caso, eu não tenho uma administração dizer que ela não tinha ciência daquele ato. Né? Ela tinha, foi publicado. Né? Exato, a prescrição, isso, para exercer o direito de autotutela e para exercer o direito de punição. Né? Eu pensei, não, aí vai depender do que teu estatuto prevê como período de prescrição, né, para cada infração. Né? Então, essa diferenciação é importante ser feita, né, que é em relação ao fato, né, não necessariamente, né, de quando ela toma conhecimento da ilegalidade do fato. Né, nessas situações. Mas, de regra, isso não vai ocorrer, né, porque quando ela toma a ciência do fato, ela já vai automaticamente perceber que o fato foi irregular ou ilegal. Né, mas pode acontecer. Né, e isso já foi utilizado como tese defensiva, né, no sentido que a administração sabia. Né. A portaria inaugural, daí se diz? Sim, a portaria inaugural, daí ela interrompe o prazo. Tá? A gente vai ver isso na sequência. Tá? Então, vamos lá. Exatamente isso agora que a gente vai ver. Ó. A interrupção do prazo prescricional, em regra, ocorre uma única vez quanto ao mesmo fato. O prazo prescricional é interrompido com a publicação da portaria, que determina a instauração de procedimento disciplinar com contraditório. O procedimento prévio não tem capacidade de interromper esse prazo. Né? Que procedimento prévio é qualquer procedimento investigatório prévio. Então, aquelas sindicâncias que a gente viu do tipo inquisitorial,
ela não interrompe prazo prescricional. Tá? CPI, por exemplo, não interrompe prazo prescricional. Tá? Só vai interromper prazo prescricional processo administrativo disciplinar ou sindicância do tipo acusatória. Ok? Nesse sentido, a CGU traz o enunciado número 1, né, prescrição e interrupção. Processo administrativo disciplinar e a sindicância acusatória, ambos previstos na Lei 8.112, né, que é o Estatuto Federal, são os únicos procedimentos aptos a interromper o prazo prescricional. Tá? Então, os únicos procedimentos que interrompem prazo de prescrição são aqueles que são levados a cabo com ampla defesa contraditória, com fins a aplicar uma penalidade. Okay? Os demais procedimentos investigatórios não têm o condão de interromper prazo prescricional. Né? Vocês sabem a diferença entre interrupção e suspensão? Todo mundo sabe aqui? Tá, vamos falar rapidinho. Interrupção, uma vez interrompido, o prazo volta a correr por inteiro. Tá? Suspensão não. Suspensão, lá, o prazo era de 30 dias, digamos. Né? Correu 15, suspendi, na hora que volta a correr o prazo, ele volta a correr do 16º. Na interrupção é 30 dias, suspendi lá no 15º dia, quando voltar a correr, vai correr 30 dias cheios. Tá? É essa a diferenciação entre suspensão e interrupção. Tá? Então, daí tem esse entendimento aqui da doutrina da jurisprudência, né, que entende que é razoável o prazo prescricional permanecer congelado em seu marco inicial durante o prazo máximo da portaria inaugural, somado ao prazo máximo de portaria de prorrogação e ao tempo dado pela lei para a autoridade julgar o processo. Por que isso? Né, porque eu não posso ter um prazo absoluto assim, para correr o prazo prescricional. Então, o que eu aconteço? Eu interrompo o prazo, ele fica um tempo congelado, que é o tempo necessário, né, segundo o estatuto, para que eu apure aquela falta funcional e aplique penalidade. Durante esse prazo, durante esse período, o prazo fica congelado. Tá? Então, ou seja, ele não corre. Como é que funciona? Né? Então, vamos pegar o exemplo aqui da 812, que é o Estatuto Federal. Procedimento ordinário, prazo de 60 dias, inicial, né? Prorrogável por mais 60. A autoridade tem mais 20 dias para julgar. Então, durante 140 dias, esse prazo prescricional fica congelado. Tá? Procedimento sumário. Prazo inicial da portaria, 30 dias. Pode ser prorrogado por metade, mais 15. A autoridade tem mais 5 dias para decidir. Então, um total de 50 dias congelados. Né? Sindicância punitiva, 30 dias. Né? Prorrogável por igual período, mais 30 dias. Mais 20 para a autoridade decidir, 80 dias de prazo congelado, então. Tá? Então, vamos ver aqui num gráfico aqui. Ó, aqui fica bem claro isso. Né? Aqui eu tenho a ciência do fato. Tá? Se dentro dessa linha aqui, né, não for instaurada, né, essa aqui é a linha do prazo para prescrição, não foi instaurada o PAD, prescreveu, não tem mais o que fazer. Tá? Ok, houve a instauração, interrompeu o prazo. Né? Nesse período azul aqui, é aquele prazo que fica congelado. Fica congelado o prazo prescricional, ele não volta a correr, que é o tempo necessário para que se, né, realize o processo e se aplique a penalidade. Ultrapassou esse prazo, eu não consegui concluir o processo, o prazo prescricional volta a correr. Tá? Então, ele volta a correr a partir daqui. Né? Se não julgar dentro do prazo, prescreve, a administração não pode mais punir. Tá? O prazo recomeça do zero. Tá? Se aqui, nesse espaço vermelho aqui, não for suficiente para a administração encerrar, prescreveu. Ok? Aqui a gente vê, então, aqui em cada um dos ritos, né? Então, aqui, pena de advertência, né, de 80 dias, o prazo prescricional, suspensão 2 anos, demissão 5 anos. Isso no âmbito federal. Né? Então, no PAD ordinário, né, eu tenho aqui o período aqui de 180 dias para estar instaurando o meu processo administrativo disciplinar. No caso de advertência, se em 180 dias eu instaurar, né, prescreveu. No caso de suspensão, 2 anos e demissão 5 anos. Não instaurei a tempo, prescreveu. Instaurei, ok, fica congelado por esses prazos aqui. Né, 140 dias, 50 dias e 80 dias, né, em cada um dos ritos. Encerrou esse prazo, não consegui encerrar o processo. Continua apurando. Eu posso continuar apurando porque ainda não teve a prescrição, só que o prazo volta a correr daí. Né, vencido 140 dias, o prazo volta a correr. Transcorreu a prescrição, não finalizei o processo. O que eu faço? Simplesmente encerro ou julgo da mesma forma e declaro que a pena está prescrita?
Então, você julga da mesma forma e declara a prescrição da pena. Nesse caso, hoje se entende que há que se falar nesse registro, digamos, porque aí já houve ampla defesa e contraditório, né? Eu já fiz todo esse trabalho, tá? E a prescrição, ela tira a possibilidade de eu estar aplicando a pena. Porém, ela não tira os efeitos, né, dessa decisão, como, por exemplo, primariedade, né? Então, quer dizer, ele não vai cumprir a pena, mas ele já não é um primário, né? Ok, porque o que diz a prescrição? Ó, te condeno, comprovei que você de fato cometeu isso, só que eu demorei para fazer isso. Então, eu não posso te aplicar a pena, eu perdi meu direito de aplicar a pena, né? Aplicar a pena de suspensão ou demissão, coisa e tal, mas... Né? Não, na verdade, ocorrida a prescrição, você já não vai poder aplicar pena nenhuma, né? Ele sai sem a aplicação de pena. Né? Porém, ele perde benefício, por exemplo, de uma primariedade, eventualmente. Né? Então, quer dizer, ele não vai... No julgamento, a pena é X. Só deixa de aplicar. Isso. Em razão da prescrição, deixa de aplicar. Exatamente. Tá? E surtiria efeito com relação a não poder assumir outro cargo público dali para frente, em caso de... Então, aí me parece que não, né? Porque, em geral, as vedações que existem é em relação a, digamos, condenação à pena de demissão. Como não houve essa... Segue trabalhando. A diferença é que, eventualmente, ele vem a responder um outro PAD, ele perde a condição de réu primário, digamos. Tá? Isso consta como antecedente dele. Tá? Mas quando você tem um processo, ele vai seguir seu ritmo. Quando você pede a prorrogação, ele também não vai ter, não é uma continuidade da suspensão? Quando você pede a prorrogação do prazo? Mas esse período de 140 dias, esse período azul aqui, né? Está na seta azul. Para mais 140 dias. Já está prevista a prorrogação. Não, já está prevista dentro desse cálculo, né? Porque, ó, vamos voltar aqui um pouquinho para ficar mais claro. Ó, somos 60, que é o prazo originário, os 60 da prorrogação mais 20. Então, em tese, em 140 dias é o prazo máximo, né, original. Só mais uma vez. Aqui nesse caso aqui, você disse? Não, qualquer caso. 60 mais 60. Exatamente. Eu vou instaurar um processo administrativo, faço a portaria inaugural, prorrogo somente mais uma vez para igual período? Não, então, é aquilo que a gente havia comentado. Eu posso prorrogar mais de uma vez, né? Os estatutos, é que assim, isso não poderia constar no estatuto, porque senão nem ia ficar pedindo. Mas na prática, como é que funciona? 60 dias, igual período, mais 60 dias. Ok, não consegui encerrar, porque era muito servidor, era muito fato de ser apurado. É impossível terminar em 120 dias. Ainda não veio meu prazo prescricional. Eu antes, da mesma forma como eu fiz na primeira vez, antes de vencer o meu prazo, eu peço a prorrogação, motivo dizendo as razões pelo qual não foi suficiente o prazo, e eu posso ter nova prorrogação. E quantas prorrogações forem necessárias antes de vencer o prazo prescricional. A prescrição volta a correr, exatamente isso. Para eu não poder ficar prorrogando, né, de forma infinita e vir a beneficiar, né, a prejudicar, na verdade, o réu, é que tem essa construção daí da doutrina e que tem sido aplicada daí dessa forma. Então, junto o prazo máximo, ela é muito parecida com aquela discussão sobre o prazo máximo para prisão preventiva, né? Que não existe na lei um prazo, né? É uma prisão sem prazo. Mas aí a doutrina e a jurisprudência foram construindo o entendimento de ter esse seu prazo máximo necessário, né? Exatamente do inquérito policial, da prorrogação do inquérito e do período necessário para a tomada de decisão de denúncia ou não. Aqui a lógica é muito parecida, né? Então, é o prazo original, o prazo permitido para prorrogação, mais o prazo necessário para a autoridade tomar a decisão. A soma desses prazos me dá o prazo em que o prazo prescricional fica congelado. Ele não corre. Ele volta a correr transcorrido esse prazo, né? Então, a lógica é essa, né? Então, aqui eu tenho a ciência do fato. A administração tomou ciência do fato. Começou a correr o prazo prescricional. Tá? Se dentro dessa primeira seta vermelha aqui, eu instaurar o processo, interromper o prazo, né? Se eu não instaurar, perdi meu poder punitivo. Instaurei, nessa linha azul aqui, o prazo fica congelado. Tá? Não consegui terminar meu PAD nesse prazo, mesmo com as prorrogações. Volta a correr. Se dentro desse prazo, dessa segunda seta vermelha, eu não conseguir concluir meu processo, prescreveu. Tá?
Sobre a suspensão da prescrição, né? Então, a suspensão, como a gente viu, né, o prazo volta a contar de onde parou. Né? No caso do processo administrativo disciplinar, de regra, não há previsão de suspensão. Tá? Então, você não suspende o processo administrativo disciplinar. Né? Por decisão administrativa, isso não é possível. Quando é que ela ocorre? Ele pode ser suspenso por decisão do judiciário. Né? Então, foi instaurado o procedimento administrativo disciplinar, o acusado maneja lá um mandado de segurança, alegando algum descumprimento de forma processual, o juiz acolhe esse pedido e ele determina a suspensão dos trabalhos. Né? Não seria aqui, então, justo que o prazo prescricional ocorresse por uma circunstância alheia à vontade da administração, porque a administração está indo atrás, está fazendo o seu papel. Tem uma decisão judicial que determinou a suspensão dos trabalhos. Como é que funciona daí? Então, meu prazo prescricional fica suspenso também. Né? Porque a gente sabe como demora para vir decisão de mérito. Né? Então, tem lá uma liminar, foi dada a liminar, lá, determinando a suspensão, né, até que se venha a decisão de mérito. Se durante esse tempo, né, se durante esse tempo pudesse correr o prazo prescricional, é possível que quando viesse a decisão final, a decisão de mérito, já houvesse ocorrido a prescrição. Então, para evitar isso, é que se entende hoje que, uma vez determinada a suspensão dos trabalhos por decisão judicial, fica suspenso também o prazo prescricional. Tá? Então, aqui eu trouxe exatamente aqui uma jurisprudência nesse sentido, a jurisprudência do STJ, né, mandado de segurança, servidor público civil, processo administrativo disciplinar, demissão, prescrição da pretensão punitiva, não ocorrência, prazo, suspensão, ação ordinária, liminar deferida, ordem denegada. O deferimento de provimento judicial liminar, que determina a autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar, suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa. Né? Ou seja, né, posteriormente, fica suspenso o prazo, advindo, então, a decisão final favorável à administração, o prazo volta a correr normalmente. Né? Então, quer dizer, eu iniciei meu PAD, né, tive 15 dias. 15 dias que nesse caso tem um prazo de congelamento. Iniciei o PAD e congelou. Aí, passado todo aquele período, o prazo voltou a correr. Né? Aí me vem uma decisão judicial determinando a suspensão. Né? Transcorreu 15 dias, para nos 15, a hora que voltar a correr o prazo, né, a hora que cessar a suspensão, vai para o 16º. Tá? Então, a lógica é essa. Prescrição penal, é aquilo que eu já havia comentado com vocês, que em se tratando de ilícito administrativo, também capitulado como ilícito penal, ou seja, como crime, o prazo é o da lei penal. Tá? Então, ó, inicialidade do CGU, prescrição disciplinar, crime e persecução penal. Para a aplicação de prazo prescricional nos moldes do parágrafo 2º do artigo 142 da Lei 812, não é necessário o início da persecução penal. Ok, isso tudo bem. Mas, porém, o prazo da prescrição vai ser o prazo penal. Então, há muitos crimes que são, de regra, isso não gera dificuldade. Por quê? Porque o prazo da lei penal é maior. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado antes de decretar uma prescrição, no caso em que isso também for crime. Por quê? Porque o prazo prescricional da lei penal, em geral, é maior. A única exceção, e eu tenho que tomar cuidado, é o abandono de cargo. Tá? Abandono de cargo, né, a punição, pena capital. De regra, os estatutos prevêem um prazo prescricional de 5 anos para pena de demissão. No caso do artigo 323 do Código Penal, do abandono de cargo, é de 3 anos. Ou seja, o prazo prescricional, no caso do abandono de emprego, abandono de cargo é menor. Então, me parece que para quem trabalha em comissão na administração, né, a única infração que a gente tem que tomar cuidado é o abandono de cargo. Nas demais, a interpretação de utilizar a prescrição penal é mais benéfica para o acusado, né, porque os prazos prescricionais são maiores. A única que eu tenho que tomar cuidado é esse, porque o prazo é menor. Então, de repente, no abandono de cargo, eu vou lá e instauro o processo no 4º ano. Está prescrito. Né? Imaginando que o prazo é de 5 anos, porque a pena capital, em geral, a pena de demissão, o prazo prescricional é de 5 anos, aí aqui vai estar prescrito, se for o caso de abandono de cargo. Tá? Tá, a parte de prescrição ficou clara? Tranquilo? É mais simples do que parece. Né? Cria muita confusão nesse negócio de prescrição, mas ela é relativamente simples. Tá? Então, vamos tratar agora um pouquinho sobre o juízo de admissibilidade da representação. Né? Então, a gente vai tratar
aqui da primeira fase daquelas que a gente viu, que é a fase de instauração, né? Então, chega a representação para a autoridade, ela vai decidir se instaura ou não o processo. Como é que ela vai atuar nessa primeira fase, na decisão de instaurar ou não o processo? Ela vai ter que fazer a análise dessas 3 condições da ação, digamos, né, de condições para que se possa receber aquela denúncia, né? A primeira é a tipicidade aparente, né? A tipicidade aparente é a aparência de tipicidade. Isto é, se o fato narrado na peça acusatória está prevista no Estatuto Funcional como infração. Então, não é aquela tipicidade que a gente viu ontem, né? Que tem todas aquelas adequações, adequação formal, material e subjetiva. Aqui só me exige aquela primeira, aquela adequação formal. É eu pegar o meu Estatuto de Dever. Tá, essa conduta que está me sendo narrada como ato irregular, meu Estatuto diz em algum dispositivo, né, que essa conduta é irregular. Se ok, eu já tenho essa condição da tipicidade aparente completa, né? Eu tenho ela admitida, tá? A segunda é a punibilidade concreta, a possibilidade de se aplicar punição criminal ao acusado caso condenado. Aqui eu vou ver prescrição, tá? Se existe a possibilidade ou não de eu aplicar punição ao final do processo. Se já tiver prescrito, como a gente também já tinha visto ontem, eu posso arquivar, desde que motivadamente. Por fim, a justa causa, né? A gente ouve falar muito hoje em justa causa, né? A justa causa, um conceito de justa causa bem simples, é o conjunto probatório com lastro mínimo informativo capaz de embasar as imputações feitas na peça acusatória. Então, se eu tenho lá uma denúncia de desvio de dinheiro, de verba pública, né, minimamente eu tenho que ter lá documentos, né, que possibilitem eu criar esse mínimo de convicção que aquele fato aconteceu, né? Tá, mas e se a denúncia é grave, não tem prova, mas me pareceu verossímil aquela narrativa, né? Poderia ter acontecido. Qual é o procedimento? Nesse caso, eu não instauro daí o processo administrativo disciplinar. Eu abro uma sindicância do tipo inquisitorial para apurar e conseguir mais elementos para que daí sim, né, a partir dessa sindicância, eu faça a abertura do meu PAD. Tá? Mas, de regra, se a representação não vier com um mínimo de lastro probatório, eu determino o arquivamento. Né? Porque a gente sabe que chega muita coisa que é mais picuinha entre servidor do que realmente uma questão disciplinar. Tá? Em relação a essa peça acusatória, certo. ela pode, na prática, ela vem de várias formas. Uhum. Várias formas. Ela chega hoje com o WhatsApp, uma pessoa lá visualiza uma situação que ela entende que é incorreta. Ela tira uma foto e manda para a administração. Né? Isso acontece, né? Pode ser uma picuinha ou pode ser alguma coisa que de fato mereça ser analisada. Essa peça acusatória, eu preciso que a secretaria responsável por aquele setor formalize, ou eu posso, com base nessa informação informal, eu posso instaurar um procedimento? Não, é recomendável que se formalize. Né? Então, quer dizer, o cidadão foi lá e tirou a foto do cara utilizando o veículo oficial no supermercado. Né? Foi lá, tirou a foto, tal, não sei o que lá, encaminhou lá para, digamos que você tem uma ouvidoria lá, uma corregedoria. Né? Então, esse órgão aí, a ouvidoria, né, com base nessa denúncia, claro, vai juntar essa denúncia, né, aos autos, mas ela tem que fazer lá digamos, uma representaçãozinha, né, dizendo, ó, na data tal, chegou a conhecimento dessa ouvidoria ou desse órgão, que servidor fulano estava utilizando o carro público para realizar compras no supermercado. Né? Então, quer dizer... Ok, a gente viu ontem, né? Anonimato tranquilo, exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou uma sindicância para apurar melhor. Né? Para apurar melhor. Porque não pode deixar quieto. Aí sim, porque aí tem problema, né? Porque daí é prevaricação e coisa do tipo, né? Sempre tá? acontece nessas Mas é algo simples, né? Não tem aqueles requisitos da denúncia penal, né? É algo bem simples, só para formalizar. É isso que acontece, exato. Você vai receber da secretaria já uma peça formal? Você recebe? Não. É assim, é um memorandozinho
com a foto lá anexada, né, impressa, e isso basta. Tá? Não tem uma formalidade, a mesma formalidade, o grau de exigência de uma denúncia crime, né? Até porque muitas vezes as pessoas não têm informação jurídica e tal, né? Chegou direto no gabinete, por exemplo. O prefeito tem que solicitar para a secretaria responsável por fazer esse documento simples. Ah, tá, entendi. Na verdade, aí, como ele é a própria autoridade, chegou direto ao conhecimento dele, ele mesmo já pode pedir para o chefe de gabinete dizer, né, só registrar, digamos, que na data tal, chegou toda a forma como ele recebeu, né, e dar início. Não há necessidade necessariamente de ir para uma secretaria. Isso. O importante é que esteja lá registrado, né? Então, ó, chegou por meio de e-mail, chegou por meio de e-mail anônimo, do WhatsApp, né? Então, Facebook, né? Então, isso é tranquilo daí, tá? Então, tá. Esses, então, são os requisitos aí para admissibilidade, então, da representação. Esse juízo de admissibilidade é feito, então, na primeira fase do processo, né? Na verdade, ele é prévio à fase de instauração. Né? Uma vez constatada que tem tipicidade aparente, eu posso punir o sujeito e eu tenho indícios mínimos de autoria e materialidade, determina a instauração do processo administrativo disciplinar com a portaria. Tá? Né? Que daí é a primeira fase. Então, o juízo de admissibilidade é prévio, né, à primeira fase, mas ele é feito pela autoridade competente da primeira fase, que é a autoridade competente para instauração do processo. E aí vamos para a primeira fase, né? Como a gente já havia adiantado, ela é pontual e não comporta, de regra, contraditório, né? Ela passa a existir e se aperfeiçoa com a publicação do ato que constituir a comissão. A portaria inaugural, baixada pela autoridade competente, que designará seus integrantes e indicará, dentre eles, o presidente da comissão. Então, de regra, essa fase comporta esse único ato da expedição da portaria inaugural, né, podendo e sendo recomendado, como a gente falou, né, que se abra aqui também o contraditório. Né, em que pese não seja uma exigência, é interessante que eu abra aqui a possibilidade do servidor estar se manifestando, ok? Sobre a competência para a instauração do PAD. Né? Aqui eu trouxe um trecho do livro do professor Marçal Justin, no qual ele coloca que a competência para a instauração do processo disciplinar recai, em princípio, sobre a autoridade titular da competência para impor a sanção administrativa. Mas é possível que a lei ou o regulamento dissociem as duas competências. Né? Então, eu vou ter que ver no meu estatuto, na minha lei local, de quem que é a competência. Que pode ser que ocorra que a autoridade competente para instaurar seja diferente da autoridade competente para aplicar a penalidade. Né? Então, há alguns estatutos, por exemplo, que delegam aos secretários, né, a autoridade para instaurar o processo. Porém, a aplicação de penalidade é do prefeito. Então, nesse caso, as autoridades vão ser diferentes. Então, tem que ver no meu estatuto qual que é a autoridade competente. Né? Se a irregularidade ocorrer em órgãos diferentes de uma mesma administração, em que haja superposição hierárquica de comandos distintos, o procedimento disciplinar deverá, em regra, ser instaurado pela autoridade superior, que tenha ascendência funcional comum sobre as repartições envolvidas. Ou seja, nesses casos em que mais de uma autoridade tem competência para instaurar, né, digamos, eu tenho lá, a competência para instauração é do secretário, segundo a minha lei. E eu tenho um problema envolvendo Secretaria de Abastecimento e Secretaria de Planejamento, né, servidores das duas secretarias. Né? Nesse caso, então, eu subo na linha hierárquica. A autoridade competente, como envolve duas secretarias, a autoridade competente para instaurar tem que ser o prefeito. Tá? Vai funcionar dessa forma. Para evitar qualquer, né, eventual alegação de nulidade por incompetência da autoridade. E daí a autoridade julgadora vai ser o prefeito. Vai ser o prefeito. E o recurso? Quem que vai analisar o eventual recurso? Então, eventual recurso vai acabar sendo analisado pela mesma autoridade. Vai ser mais um pedido de consideração do que... Mas isso já ocorre em muito lugar, né? Porque, na verdade, é difícil você ter essa distinção, né? Em geral, a autoridade que decide já é a autoridade máxima em município, né? Isso é mais... Esse exemplo é mais viável nos outros entes, né? Que existe esse grau maior de delegação, né? Município, em geral, o prefeito é o ordenador de despesa, é a autoridade competente para a PAD, é a autoridade competente para a licitação, né? Não tem esse grau de delegação. Mas nesse caso, realmente, não seria propriamente um recurso. Né? Há o direito ao recurso, mas... Também.
Porque o prefeito ele só faz... Só para demissão. Se for caso de demissão e... Isso. Então vai depender do teu estatuto, do que teu estatuto dizer, né? Tá. Outra coisa que é interessante vocês saberem, tá? O entendimento do STJ já é consolidado no sentido de que a instauração de processo disciplinar por autoridade incompetente pode ser objeto de convalidação, tá? Então, o fato de eu ter um procedimento instaurado por uma autoridade incompetente, né, desde que depois ela seja convalidada pela competente, ou seja, que quem dê a decisão e quem seja a autoridade competente, vai estar convalidada a instauração pela autoridade incompetente, ou seja, ela torna válida, não é caso de nulidade. Tá? E nesse sentido aqui, tem aqui, mais uma vez, né, uma jurisprudência aqui relativa à Polícia Civil aqui do Paraná, do STJ, né? Constitucional administrativo, recurso ordinário e mandado de segurança. Delegado de Polícia Civil do Estado do Paraná. Demissão, processo disciplinar. Instauração pelo Corregedor Geral. Autoridade incompetente. Convalidação do ato pelo Conselho da Polícia Civil. Cerceamento de defesa, não configuração. A circunstância de ter sido determinada a abertura do processo disciplinar por ato do Corregedor Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná e não pelo Conselho da Polícia Civil, conforme previa a Lei Complementar Estadual 8901, não enseja nulidade, porquanto o órgão deliberativo acabou por convalidar aquele ato ao julgar o relatório da comissão processante, concluído pela aplicação da pena de demissão. Tá? No momento da convalidação, depois do jurisdicionado levantar a hipótese da incompetência da... Então, nesse caso, ele levantou essa hipótese após já ter sido demitido, né? Então, ele foi suscitar essa nulidade em sede judicial, né? Então, é que, na verdade, a convalidação é tácita, né? O que entendeu aqui o tribunal? Ok, o corregedor não tinha competência para instaurar, de fato não tinha. Porém, o órgão que tinha, que no caso é o Conselho da Polícia Civil, ele recebeu mesmo assim essa sindicância, né, o relatório da sindicância, e decidiu pela aplicação da penalidade. Então, o entendimento do STJ é de que esse fato dele receber, né, o relatório, acatar e determinar a aplicação da pena, convalida a portaria inaugural. Não. O simples fato dela receber isso torna válido daí a portaria inaugural emitida por autoridade incompetente. Né? Porque ela está dizendo assim, ó, concordo com o que foi feito, né? Então ela, digamos, avoca a competência, digamos, né? Tá? Então vamos tratar um pouquinho sobre a portaria de instauração. Né? A portaria de instauração, então, constitui a comissão, designa o seu respectivo presidente e estabelece os limites da apuração. Adquire tal valor jurídico pontualmente com a publicação, nem antes nem depois. A portaria é elemento processual indispensável e, portanto, deverá ser juntada aos autos. Então, a portaria é que dá início, né, eu falo que existe um processo administrativo disciplinar a partir do momento em que, do ponto de vista formal, né, a partir do momento em que eu tenho a portaria, então, inaugural. Tá? Pois não. Assim, né? Não há a gente vai ver isso. Não há uma vedação, não há uma regra muito clara, né? O ideal é que não se por uma questão de ainda você estar apurando, né? Muitos lugares colocam as iniciais e a matrícula. Na prática, quer dizer, hoje com o portal de transparência você descobre fácil, né? Então a gente vai ver aqui exatamente isso que a gente está tratando, né? Ó, quais são os elementos que necessariamente eu tenho que ter na portaria, tá? Então, ó, autoridade instauradora competente, primeira coisa, né? Integrantes da comissão, nome, cargo e matrícula com a designação do presidente. Indicação do procedimento do feito, se eu votou num PAD ou sindicância. Né? Prazo para conclusão do trabalho, indicação do alcance dos trabalhos, reportando-se ao número do processo e demais infrações conexas que surgirem no decorrer da apuração. Né? Então, eu vou ter que, né, minimamente indicar o número em que consta do processo em que foi apurado, né, aquela situação, em que está sendo apurada aquela situação, né, e me reportar e fazer essa ressalva sobre as demais infrações conexas que surgirem no decorrer. Qual o critério de seleção? A gente vai ver na sequência também. Tá? Aqui. Então, exatamente aquilo lá que você estava
comentando, né? Não constitui nulidade do processo a falta de indicação da portaria inaugural do nome do servidor acusado, dos supostos ilícitos e seu enquadramento legal. Tá? Então, eu não preciso fazer aquela portaria enorme trazendo toda a descrição. Tá? É um instrumento simples. Tá? Nesse caso, como é que eu vou instaurar a de contra o servidor fulano e tal, se na portaria não indica o nome dele? Você indica o número do processo. O número do processo. E vai estar lá. Ah, tá. No processo já vai. Isso, vai constar lá. Né? Então, ao contrário de configurar qualquer prejuízo à defesa, tais lacunas na portaria preservam a integridade do servidor envolvido e óbvio que os trabalhos da comissão sofrem influência, ou seja, alegada a presunção de culpabilidade. Vai constar no momento do iniciamento daí. Então, por quê? Porque a gente vai ver para frente, são duas portarias. Né? Tem a portaria inaugural, né? E deveria ter, tem estatutos que eu sei que não prevêem, mas deveria ter uma portaria de iniciamento. Né? Que depois de vencida a instrução probatória, a comissão já tem um certo elemento probatório a mais para poder enquadrar corretamente o servidor em dado dispositivo do estatuto. Tá? Tipo esse exemplo que você estava falando, população uso do veículo para outro fim. Então, o correto da portaria seria talvez citar sindicância para averiguação de uso de Isso, na data tal, exato. Na data tal, conforme o processo tal. Aí lá no processo vai estar todos os elementos necessários. Né? Tá? Agora aqui eu tento preservar ainda, como é muito início e eu ainda não iniciei a apuração, eu tento preservar então o nome do servidor. Tá? A gente sabe que hoje em dia isso também não tem muita validade, porque todo mundo fica sabendo, o negócio logo se espalha e a rádio peão está sempre funcionando. Né? Mas é uma cautela que a gente tem que tomar. Tá? Exato. Então, tem essa questão também. A possibilidade de sim. Sim. Principalmente se depois provar a inocência dele, digamos. Né? Então Exato. Um município pequeno, que daí o município inteiro. Fica sabendo, exatamente. Então, o recomendável não há necessidade. Né? Também. Os nossos municípios. Então, para vocês ficarem tranquilos com relação a essa desnecessidade de se colocar o nome, né, eu trouxe aqui essas jurisprudências do STJ. Né? Então, administrativo, mandado de segurança preventivo, ato de demissão iminente e atual, justo receio evidenciado, legitimidade passiva de causa reconhecida, processo administrativo disciplinar, inexistência de afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Né? A portaria inaugural tem como principal objetivo dar início ao processo administrativo disciplinar, conferindo publicidade à constituição da comissão processante, nela não se exigindo a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor, o que somente se faz indispensável na fase do iniciamento. Então, aquela segunda portaria, ali sim eu vou ter que ter o detalhamento dos fatos. Tá? Aqui, outra decisão no mesmo sentido, né? A portaria inaugural de processo administrativo disciplinar está dispensada de trazer em seu bojo uma descrição minuciosa dos fatos a serem apurados pela comissão processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas, sendo essa descrição necessária apenas quando do iniciamento do servidor. Então, somente na portaria de iniciamento é que eu tenho que trazer essa descrição dos fatos pormenorizado. Na portaria inaugural não há essa necessidade. Tá? Sobre o meio de publicação da portaria inaugural. Né? A portaria inaugural, não há necessidade de você publicá-la em diário oficial. Tá? Nas administrações que tem essa publicação interna, né, esse boletim de serviço, o boletim pessoal, ela basta para que se dê publicidade. Tá? Aqui a gente tem, com relação a isso, decisões do STJ que entendem que basta, então, essa publicação em publicação interna para que se dê a publicidade sem que haja violação ao princípio constitucional da publicidade e da ampla defesa. Tá? Então, mas o portal da transparência acaba dando o mesmo efeito de publicação de diário oficial, né? Aqui, na verdade, a exigência é menor, né? Então, se eu tenho no meu município um expediente interno,
né, uma publicação interna, eu posso publicar nesse expediente interno. Isso basta, né? Tá? Mas assim, não há problema também em se publicar no Diário Oficial, né? O que a gente vê é que não há o fato de não publicar em Diário Oficial, a portaria inaugural não é causa de nulidade, tá? E a gente vai ver isso aqui nessa jurisprudência, né? Ali, ó, comissão processante, composição, portaria de instauração, publicação em boletim de serviço, nome dos iniciados, prévia sindicância, desnecessidade, exame das provas, mérito administrativo, tá, aqui não tem nada a ver, conforme a jurisprudência assentada, é legal a publicação do ato constitutivo da comissão disciplinar em boletim de serviço. Então, onde tem esse expediente do boletim de serviço ou publicação interna da parte de recursos humanos, publicada a portaria nesse expediente, ela é válida, não há necessidade de eu publicar no diário. Tá? A gente até tendo ações de danos morais, é publicado a relação só das portarias. Portaria mas não a íntegra. A íntegra, o extrato que eles chamam. Uhum. Mas a portaria consta do processo, né? A portaria sim. Tá, professor, sendo prático, nós, municípios pequenos, creio que ninguém tenha esse boletim interno. De pessoal. Para tirar dúvida, a publicidade é obrigatória, então vamos... É obrigatória. Ele não é obrigatório que eu publique no Diário Oficial. Pode ser no meu instrumento interno, se eu tiver uma publicação interna. Se eu não tiver, Diário Oficial. Diário Oficial. Diário Oficial. Tá? O quadro de avisos da prefeitura, coloca lá. Não, acho que não é suficiente. Esse quadro de aviso tem que ir natureza. Quadro de edital, esse tipo de coisa? Não, me parece que não seja. Me parece que não seja suficiente. Aí eu teria que ter uma publicação. Tá? Eu teria que ter uma publicação. O extrato? Não, me parece que a portaria na íntegra. Só o extrato me parece um tanto temerário. Né? Porque o que consta desse teu extrato? Porque assim, né, o extrato, quando eu admito o uso de extrato, né, eu tenho que ter previsão legal para isso. Né? Então, igual a licitação, por exemplo, me permite, né, em muitos casos, que eu publique só o extrato. Não, no diário, daí, né? No portal da transparência eu acho até um pouco complicado publicar portaria de PAD, né? Assim, eu não sei como é que é feita essa publicação lá, né? Mas me parece que se enquadraria dentro da lei de acesso à informação daquelas informações ainda mais de cunho pessoal do que de interesse público, né? Por envolver essas questões, mas... Oi? Então, aí eu tomo esses cuidados, né? Eu vou omitir nomes e deixar só constar da portaria aqueles elementos essenciais que a gente viu. Aquilo tem que ter. Agora, fora isso, né? Então, o que tem que necessariamente ter na minha portaria? Cadê? Aqui, ó. São esses aqui. Né? Qual é a autoridade competente, os integrantes, a indicação do procedimento, o prazo e a indicação dos alcances dos trabalhos. É isso. Tá? Mas isso né, não tem como. Foge da administração, né? O que a administração pode fazer em relação a isso, se o pessoal fala, né? Quer dizer, é da natureza humana, né? Não tem... Tá? Seria o ideal, então, citar na portaria referente ao processo administrativo no local? Isso. Ali, ó, indicação do procedimento... Cadê? Ali, ó, indicação do alcance dos trabalhos, reportando seu número do processo. Né? Sem nome, sem nada. Eu falo, ó, foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar o que está constante no processo número tal. Eventualmente, o Ministério Público tem interesse, chegou uma denúncia, requisita a cópia do processo. Né? Esse processo, daí, nesse caso, é público, digamos. Né? O Ministério Público requisitou, o delegado de polícia requisitou, eu forneço as cópias. Né? Uhum. Eu disse, não, para preservar a identidade. Isso.
Isso. O recomendável é que não se coloque, né? Porque não há necessidade mesmo. Né? Isso aí, depois, posteriormente, na fase do iniciamento, vai ficar claro. Né? Então, é nessa fase da... sim. Isso. Essa clareza, exato. Esses requisitos que estão aqui nesse slide aqui, esses são obrigatórios. Essa minha portaria tem que ter. Tá? Se não tiver um deles, é possível que ela venha a ser declarada nula. Tá? Então são esses e então somente esses. Né? Tá? Então é bem simples. Portaria inaugural não tem muito o que inventar moda. Tá? Então vamos lá, onde que a gente parou? Aqui, então a gente parou aqui, né? Então aqui tem, no que pertine às arguições de vício para ausência de publicação no Diário Oficial, a STJ entende que uma vez que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar seja publicada no boletim de serviço, o princípio constitucional da publicidade não será violado. Então, nos lugares que tem esse expediente, né? Então, quer dizer, se o município de você não tem, Diário Oficial mesmo, tá? Então, aqui a jurisprudência nesse sentido, né? Formação, então vamos tratar um pouquinho sobre a comissão agora, né? Critérios para a formação da comissão. Né? Obviamente, cada estatuto deveria, pelo menos, trazer os critérios para a formação da sua comissão. Tá? E não havendo esses critérios, é interessante que se siga, pelo menos, né, esses requisitos que são baseados na construção da jurisprudência para que você garanta a rigidez aí da tua comissão. Né, primeiro, né, servidor estável, né? Sempre servidores estáveis, indicando entre ele o presidente, que deverá ser de cargo efetivo superior ou de mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do iniciado. Isso no caso do presidente tão somente. Tá? Nos demais membros não há essa necessidade. Então, vou indicar 3 servidores necessariamente estáveis. Tá? Isso para evitar pressão, né? Porque o servidor em estágio probatório, ele como ainda está sob avaliação e pode ainda, né, vir a ser reprovado, né, não confirmado no cargo, ele está numa situação em que ele não pode, então, levar a cabo processos disciplinares. Tá? Então, essa questão da estabilidade, né, deve ser observada. Aqui nessa questão do presidente, a jurisprudência entende que ela deva ser de cargo efetivo superior ou de mesmo nível e ter o nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Isso é muito relativo, né? Porque tem muitos lugares que você não consegue cumprir isso. Né? Então, isso vai depender do teu quadro de pessoal. Né? Porque vai ter lugar que você não vai ter. Né? Simplesmente não vai ter. Você vai ter um monte de servidor de nível médio, aí você vai ver os servidores que ocupam, digamos, cargos de nível superior são comissionados. Né? Comissionado também tem um problema, né? Porque é o mesmo problema do servidor em estágio probatório. Né? O servidor comissionado está sobre a pressão, digamos, da autoridade. Né? Ele está sob, queira ou não, né? A indicação aí, né? A gente sabe lá que a nomeação aí é um cargo de confiança. Dificilmente ele vai contra, eventualmente, se há alguma vontade, digamos, escusa, né, da autoridade, dificilmente esse servidor vai se voltar contra, né, a autoridade nomeante. Então, por conta disso... A gente vai ver isso para frente, mas já adiantando, a designação para a comissão de processo administrativo disciplinar é obrigatória, tá? Salvo nas hipóteses de suspeição e impedimento. Então, você foi designado, puta, que saco, né? Pode ter comissão permanente. É até recomendável que tenha comissão permanente, de preferência mais de uma. Tá? De preferência mais de uma. Porque isso favorece no sentido de que você tem um pessoal daí já qualificado e com experiência para tocar o trabalho. Né? Você não vai ter. Exatamente. Aí você ter mais de uma primeiro para poder... às vezes tem mais de um processo correndo, né? E às vezes pode ter também situações em que tem algum membro da comissão que não possa atuar naquele processo por conta de suspeição ou impedimento. Tá? Então, no caso daquela sindicância que é meramente investigatória, que a gente viu ontem, não há necessidade de observar esses quesitos. Né? Porque como ela tem caráter
inquisitorial, não tem ampla defesa e contraditório, aqui a nomeação é livre, né? Pode ser, inclusive, servidor em estágio probatório, pode ser servidor detentor de cargo em comissão. Aqui não há a necessidade de observação desses requisitos, tá? Mas sim, apenas no caso da sindicância inquérito, né? No caso da sindicância acusatória que vai aplicar pena, eu tenho que seguir também todos os requisitos aí da formação da comissão, tá? Então aqui vamos trazer aqui a jurisprudência que trata desses assuntos, né? Então aqui temos uma jurisprudência também do STJ, né? É nulo o processo administrativo disciplinar cuja comissão processante é integrada por servidor não estável, né? Então a estabilidade, né, é um fator que deve ser observado necessariamente, tá? Aqui outra em mesmo sentido, né? Aqui, cadê? Aqui, aqui em relação ao presidente, né? É o artigo 149 da 812, é claro ao exigir que somente o presidente da comissão disciplinar deverá ocupar cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. No caso em questão, o presidente da comissão atendeu ao comando legal. O fato de haver servidor ocupante de cargo médio não maculou a portaria de instauração do processo administrativo, né? Então, muitos estatutos trazem essa exigência, né, do mesmo nível hierárquico e grau de escolaridade, no sentido de que a pessoa que esteja conduzindo os trabalhos da comissão tenha condições, digamos, intelectuais de estar inquirindo aquele servidor acusado, tá? Porém, esse requisito já da escolaridade e do nível do cargo, ele pode ser relativizado. Ele não é tão forte quanto a questão da estabilidade. Ele não chega a macular tanto o processo, né? E me parece claro isso, né? Não é o fato do cara ser de uma carreira diferente do servidor que necessariamente vai haver um prejuízo, né, para a apuração dos fatos tidos como ilícitos, né? Mas o fato dessa comissão, ela, por exemplo, exemplo, estágio probatório. Se a gente pensar no estágio probatório, tá? Pessoas com estágio probatório. A indicação da demissão, suspensão, nunca é da comissão, e sim da autoridade. Probatória. Assim, a relação probatória para preenchimento. Daí vai para a autoridade. A autoridade decide pelo sim ou pelo não. Sim. E ainda você tem um parecer jurídico. Por exemplo, no caso de Curiúva, os dois jurídicos são todos em estágio probatório. Não, mas o jurídico é uma coisa, né? Então, quer dizer, o parecer do jurídico, que também é um vinculativo, é um parecer meramente de legalidade de procedimento, né, e opinativo, né? Então, o jurídico nunca vai adentrar propriamente no que a comissão apurou. Ele vai dizer se seguiu o procedimento correto, se a coleta de prova se deu de forma correta, né? Ele não vai entrar muito no mérito. Eu entendo que não se enquadra nisso aqui que a comissão colocou. Isso me parece que o jurídico não poderia fazer, tá? Isso é o papel da comissão. Então, a atuação do jurídico em processo administrativo disciplinar é simplesmente verificar se o procedimental, se foi seguido as regras procedimentais. Eu não vou entrar no mérito. Só complementando. Mas mesmo a autoridade sendo ela que vai dar, no caso da suspensão, ainda mesmo assim da macula? Sim. Pela questão de que você tem esse modelo que a gente adota, como a gente viu, né, da jurisdição moderada, né? Então, eu tenho essa separação de papéis, né? Quem faz a instrução probatória é a comissão. Quem julga é a autoridade, né? Eu tenho que ter uma certa independência entre essas duas instâncias, né? Exatamente por conta dessa independência que o servidor estável e o servidor comissionado não pode fazer parte dessa comissão. Porque a autoridade, de uma forma... Claro, né? A comissão vai produzir o seu relatório com as conclusões, com as recomendações para a autoridade. Isso, né? Só que essa condução desses trabalhos de apuração, eles têm que ser feitos de forma imparcial, né? E aí independente do juízo da autoridade competente pela aplicação da sanção, né? E o problema daí de você ter servidor estável e comissionado é que, queira ou não queira, eles têm um grau, digamos, de subordinação, né? Claro, isso do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista teórico, o grau de subordinação é igual, mas do ponto de vista prático a gente sabe que a influência da autoridade sobre um cargo em comissão e um servidor de estágio probatório é muito maior do que sobre um servidor estável que tem já a garantia da estabilidade, né? Eventual decisão, né, que
venha a ser, digamos, contrária ao gosto da autoridade, né, é muito mais fácil ela exercer pressão sobre um servidor comissionado ou sobre um servidor em estágio probatório do que sobre um servidor estável. Então, a estabilidade garante, né, um grau a mais de independência. A gente sabe que não funciona bem assim. Né? Na prática, depender da administração, ser estável ou não ser estável é indiferente, porque a autoridade acaba exercendo, né, uma certa pressão. Se ela quiser, ela exerce uma pressão sobre o estável também. Né? A gente vê essas situações ocorrendo. Né? Então, quer dizer, vai lá, vem digamos, né, nos lugares em que a comissão é remunerada, vem lá um relatório que não agrade a autoridade, no dia seguinte o cara está exonerado da função gratificada, digamos, da comissão. Né? Então, quer dizer, isso é para tentar diminuir o grau de pressão, digamos, em cima da comissão. Não quer dizer que elimine. Né? Não elimina, a gente sabe que não elimina. Tá? Mas a questão da estabilidade é interessante que você podendo cumprir, claro, né? Cada município tem a sua realidade. Você tendo servidor lá estável, disponível para compor a comissão, é ideal que, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade na composição da tua comissão, tu nomeie servidores estáveis. Tá? Eu tenho uma opinião a respeito, em que pese essa possibilidade de submeter essa questão depois ao judiciário, né, buscar uma anulação de uma eventual aplicação de pena, mas em municípios pequenos, a dificuldade, todo mundo sabe quem é quem votou no lado A, quem votou no lado B. E aí, nesse caso, o prefeito ser a autoridade julgadora, para mim, me parece até altamente suspeito, porque se o indiciado era companheiro dele, a decisão vai ser uma. Se o indiciado é adversário político dele, a decisão vai ser outra, fatalmente. Sim, existe essa possibilidade de fato. Seria bem mais isento, se a autoridade julgadora não fosse o prefeito, até uma pessoa de fora da administração. É o modelo da jurisdição completa que a gente viu, né? Como acontece na França. Né? Na França não tem isso da autoridade que exerce, por exemplo, a autoridade do Poder Executivo ser quem julga esse tipo de caso. Isso vai para um órgão já pré-constituído que vai julgar todos os casos referentes à administração. Né? Isso seria um modelo ideal. Né? Porém, aqui não mas não é um modelo. A crítica é válida. Eu concordo com o senhor. De fato, né, a gente sabe como a coisa funciona na prática. Né? Uma coisa, é muito bonita a gente ver lá, né, que existe o princípio da impessoalidade. Né? O princípio da impessoalidade é um norte a ser seguido. Né? Na prática, a gente sabe que essas questões pessoais e políticas têm influência. Né? O que se tenta fazer com essas regras é minimizar. Né? É minimizar. Então, assim, diante de uma situação muito escachapante, né, se a autoridade lá quer porque quer punir aquele servidor por perseguição, e ele nomeia comissionado, o comissionado não vai dizer não vou fazer, senão ele está na rua. Né? O estável, né, tem essa possibilidade. Pô, não tem por que fazer isso com o cara. O cara depois vai sofrer represália, provavelmente, né, esse servidor da comissão. Mas ele pode, né, se ele não corre esse risco de ser demitido por conta disso. Tá? Então, é por conta disso que tem essas regras, né, que a regra da estabilidade me parece importante. Ainda que não resolva o problema. Né? Exato. Ainda que não resolva o problema. Né? Então, vamos lá. Quanto ao nível de escolaridade, né? O que se considera nível de mesma escolaridade? Né? Então, aqui eu trouxe um trecho aqui do professor Francisco Guimarães. Né? No tocante ao nível de escolaridade que a lei agora passa a exigir como requisito alternativo para o servidor presidir comissão de processo administrativo disciplinar, há de ser entendido ou alcançado pela conclusão de cursos regulares, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Não sendo levado em consideração, portanto, os cursos de aperfeiçoamento, extensão universitária, mestrado, doutorado, ou especializações que apenas qualificam, aprimoram e enriquecem conhecimento, sem, todavia, levar ou interferir no nível de escolaridade. Né? Então, quer dizer, eu considero, então, o nível de escolaridade conforme, de acordo com esses digamos, cursos regulares. Né? Então, eu tenho um servidor de nível fundamental, né? Ele vai poder presidir, quem vai poder presidir é qualquer servidor de nível fundamental, médio ou superior.
E assim vai indo, né? Nível médio superior só, fundamental não. Nível superior seria só superior. Não leve em consideração se o servidor que está sendo iniciado tem mestrado ou doutorado, isso para mim pouco interessa. Né? Isso não faz parte. A exceção seria em casos assim, em que o grau de mestre e doutor é requisito do cargo. Né? Então isso mais em universidade. Né? Então o cara lá é professor titular da faculdade de Direito, né? Exige doutorado. Caso venha a ser instaurado um processo administrativo disciplinar, né, de regra, ele teria que ser levado a cabo por uma comissão formada por doutores. Né? Então, mas só quando isso é requisito do cargo. Isso não é requisito do cargo, o cara tem a mais lá, até ganha uma gratificação por ter esse título a mais, mas isso não deve ser levado em consideração para fins de formação da comissão processante. Tá? Aqui vamos tratar então sobre aquilo que a gente também já comentou rapidamente, que é obrigatoriedade e hipótese de exclusão. Designação tem caráter obrigatório para o servidor, salvo exceções legais, quais sejam os impedimentos e as suspeições. Né? Então, uma vez que você foi nomeado, teve essa honra de fazer parte de uma comissão processante, você deve aceitá-la, tem a obrigação de aceitá-la, né? Salvo se você tiver algum caso, se for um caso de impedimento, de caráter objetivo, ou se for caso de suspeição. Tá? A recusa a compor, né, a eventual recusa a ser integrante da comissão processante, ela pode ser enquadrada, inclusive, como insubordinação grave. Então, se o servidor chega lá e foi nomeado para a comissão, não vou, bate o pé e insubordinação grave. Né? Mas isso em tese. Né? A gente sabe que, assim, do ponto de vista prático, o servidor fala, não sei o que lá, não me sinto à vontade e tal, e é até preferível que havendo possibilidade, se substitua, né? Porque a gente sabe que o trabalho que vai ser feito pelo sujeito vai ser aquele trabalho feito com má vontade. Né? Mas, de regra, é obrigatório, né, o aceite dessa designação para a comissão processante. Tá? Está dentro dos deveres, né? Dos deveres da... Não, está no dever, porque é geral. É a mesma questão do cara que é fiscal de contrato. Onde que está escrito no meu cargo que eu tenho que ser fiscal de contrato? Eu recebi uma designação, recebi uma ordem. Eu tenho que cumprir. Né? Então, a minha recusa constitui insubordinação. Né? Então, óbvio, é um problema. Mas quando você tem as suas obrigações nos editais daquilo que é para fazer, então eu acho que essa função fiscal de contrato, coisa parecida, ela geraria um ônus, né? E para ser um ônus, ela teria que ser remunerada. Fiscal de contrato? Não, ou até mesmo do PAD, vamos colocar do PAD, por exemplo. Assim, não teria que ser remunerada, tá? Ela pode ser remunerada. Entende? Pode ser remunerada, né? Porque, assim, o que a gente observa na prática, né? A maioria dos estatutos diz, que o cara designado para a comissão de processo administrativo disciplinar fica à disposição 100% para o processo disciplinar. Não é isso que ocorre, né? Não é isso que ocorre, né? Você leva, quem já conduziu o PAD, quem já participou de PAD, sabe como é que é. Você leva o teu trabalho lá e tem dia que você tem que ficar até depois, porque você, durante o horário do expediente, ficou fazendo coisa do PAD, porque tinha que ouvir os servidores, só podia ser no horário do expediente, e você fica depois lá, fazendo o trabalho teu lá que ficou acumulado. Porque se você não fizer agora, vai sobrar depois, a maioria das vezes é você mesmo que vai ter que fazer. Ou seja, você fica um tempo a mais lá, e a maioria dos lugares sem receber hora extra, esse tipo de coisa. Né? Em razão disso, é que, então, muitos municípios instituem funções gratificadas, digamos, ou gratificações especiais para as comissões. Tá? Isso é possível, não tem... Principalmente se houver comissão fixa. Exato. Né? Então, não há essa vedação, mas não há a obrigatoriedade. Né? Isso estaria, essa designação para a comissão já estaria entre os deveres do servidor de modo geral. Então, não há essa obrigatoriedade. Porque, do ponto de vista meramente formal, você não estaria dedicando um tempo a mais, ou não deveria dedicar um tempo a mais. Né? Você deveria ser dispensado, você deveria ser dispensado do seu trabalho ordinário, digamos, para conduzir o processo disciplinar. Só que na prática a gente sabe que não é isso que ocorre. Né? Daí, em razão disso, os tribunais têm entendido que é perfeitamente legal você instituir uma gratificação
para membros de comissão de processo disciplinar. Tá? Não há vedação, né, de que se institua, mas não é obrigatório. Né? Vai da administração ter esse intuito. Né? Tá? Então, vamos tratar aqui as hipóteses então, de impedimento, né, que são hipóteses de caráter objetivo. Né? Uma vez constatada, né, essas situações, a pessoa fica automaticamente impedida de fazer parte então, daquela comissão processante. Né? A primeira é parentesco com o acusado. Né? Uma situação óbvia, né, bem autoexplicável. O cara que tem parentesco aqui com o acusado. Terceiro grau, mesmo entendimento da súmula vinculante 13, né, do nepotismo. Né, segue a mesma lógica. Aí é suspeição, só que daí a suspeição funciona um pouco diferente. Né. No caso do impedimento, basta que eu constate isso, já é automático. É automático e obrigatório. Comprovei que o cara tem parentesco até terceiro grau. Tá? Linha direta ou colateral, tanto faz. Afinidade ou sangue, tanto faz. Tá? Essa distinção não é feita. Comprovei que tem parentesco. Está impedido de atuar. Né? Servidor sem estabilidade, como a gente falou, pelos motivos que a gente já falou. Né? Presidente de CEPAR, escolaridade de cargo. Aqui eu tinha falado, ó, isso aqui, se teu estatuto prevê, é um impedimento. Se o teu não prevê, eu não vejo como caso de nulidade. Tá? Isso. Eu só sugeriria que constasse no estatuto esse item, a escolaridade de cargo, colocar a palavra preferencialmente. Preferencialmente seria o mais correto. Exato. Porque exatamente. Né? Mas no estatuto que não tiver preferencialmente, aí eu tenho que observar. Aí pode me dar problema. Tá? E se tem interesse direto ou indireto da matéria. Né? Isso eu vou ter que demonstrar. Né? Então, se ele tem interesse na matéria, se aquilo vai trazer algum benefício para ele, né, eu tenho que demonstrar, então, que tem que estar com isso demonstrado e aí ele vai estar impedido. Né? Exemplos, né? Vamos pensar um exemplo aqui. Eventual punição. Né? Digamos que os dois trabalhem junto, um dos sujeitos lá, né, recebe uma função gratificada, alguma coisa do tipo. Né? E o outro, digamos, quer estar no lugar desse, né? E é nomeado para esse PAD. Então, ele tem um interesse, né, direto ou indireto nessa matéria. Né? Ele tem interesse lá porque, a depender de como for, né, o resultado da sindicância ou do processo, ele pode vir a assumir. Né? Então, esse sujeito já estaria impedido de participar da comissão. Tá? Ter atuado ou vir atuar como perito, testemunha ou representante em outros processos em que o denunciante ou acusado tenha sido envolvido. Aqui, entenda com processo em sentido amplo, não só processo administrativo disciplinar. Né? Então, se o sujeito já foi testemunha num processo crime contra o acusado do processo disciplinar, já está impedido. Né? Se ele serviu como perito num processo, digamos, cível, né, do acusado, ele já está impedido. Então, o conceito de processo aqui abrange não só os processos administrativos, mas processos em qualquer esfera. Tá? E, por fim, estar litigando com o interessado. Né? Então, é o caso em que o cara é nomeado para a comissão e daí lá fora ele tem correndo uma representação criminal contra o sujeito. Né? Ele apresentou lá ele fez a queixa-crime, na verdade, né? Apresentou uma queixa-crime lá por agressão contra o sujeito. Então, esse cara já está necessariamente impedido de atuar nesse processo. Né? Esses são os principais casos que constam nos estatutos como razão de impedimento. Né? Que são situações mais objetivas, mais concretas de serem analisadas. Uma vez eu constatada essa situação, então a pessoa já deve ser automaticamente declarada impedida de atuar. Né? O correto é que ela de pronto mesmo já declara o impedimento. Né? Tá? A suspeição é de caráter mais subjetivo. Né? Vai depender de uma análise do grau de comprometimento da isenção dessa pessoa. Né? Então, as causas mais conhecidas, né? A autoridade do servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, denunciantes ou com os respectivos cônjuges, companheiros, advogados, parentes, afins até o terceiro grau. Né? Então, havendo
essa suspeição também recai também nos casos não só do acusado, né, mas também das outras partes envolvidas no processo. Tá? Tá, eu vou só terminar aqui bem rapidinho aqui, esse aqui. Então, por exemplo, né, no caso do cônjuge do advogado que está fazendo a defesa, eu não posso ter o cônjuge do advogado atuando, né, dentro do processo administrativo disciplinar. Né? Isso me parece uma questão bem fácil de se